Bom dia para todos os meus amigos e a paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quero compartilhar com todos vocês uma palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15, que diz: Mas Sião diz: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho ainda mamando, de sorte que se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dessa criança, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse texto sagrado que acabamos de ler, nós vamos aprender sobre a forma amorosa como Deus se lembra dos seus filhos. A memória do nosso Deus não falha. Pode se lembrar disso, amados. A memória de Deus, ela não falha. E ele jamais se esquece dos seus filhos. Por mais belo que seja o amor materno, que realmente é muito bonito, o amor de uma mãe para um filho, né, que nasceu e ela está dando de mamar e ele sendo desmamado, não tem coisa melhor. Mas ele possui falhas. Louvado seja Deus. Porém, o amor de Deus por seus filhos, ele não tem falhas. Ele é perfeito. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque nós cremos que Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele não esquece dos seus filhos. Ele é o Deus que não se esquece. Louvado seja Deus. Deus é o nosso Pai e Mãe ao mesmo tempo, amados. Nesse texto que acabamos de ler, o Senhor realça o símbolo do amor materno para ilustrar o seu amor por nós, como está descrito em Isaías 49:15. Então ele mostra, né? Ele ilustra o que é o verdadeiro amor. E mesmo o amor da mãe, né, pelo seu filho que está mamando, sendo muitas das vezes falho, como diz aqui, pode ela esquecer-se do filho, aí ainda que ela esqueça, quer dizer que ela alguma vez vai esquecer. Mas o Senhor fala: eu jamais me esquecerei de vocês. Louvado seja Deus. Isso é muito bom, saber que Deus não se esquece de nós. O Senhor não esquece de você. Louvado seja Deus. Aleluias. Uma mãe não se esquece de amamentar o seu filhinho. E ainda que ela venha esquecer, o nosso Deus jamais se esquece dos seus filhos. Louvado seja Deus. No livro dos Salmos 103, verso 13, está escrito: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Em Isaías 49:15, o nosso Deus é uma mãe para todos nós. E agora no Salmo 103:13, ele é um pai para nós. Portanto, o nosso Deus é pai e mãe ao mesmo tempo para os seus filhos. Então, imagine, a mãe não esquece do seu filho para amamentar, e o pai jamais quer coisas ruins para os seus filhos. E mesmo que essa mãe esqueça, e mesmo que esse pai não dê o melhor para os seus filhos, Deus está dizendo: eu sou o pai e a mãe de vocês, pois eu não esqueço de vocês. O meu amor é perfeito. Então, não esqueça, o amor de Deus é perfeito pela sua vida, pela sua pessoa. Louvado seja Deus. No Salmo 131, verso 2, o salmista Davi revela a nossa condição de filhos, dizendo: Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo, louvado seja Deus. Assim como a criança tem paz, né? Está segura nos braços da sua mãe quando está sendo desmamada, o salmista está dizendo que a nossa alma, quando estamos nos braços do Senhor,
é como essa criança, né? Essa nossa alma descansa, né? A nossa alma, louvado seja Deus, está tranquila porque está nas mãos certas, está nos braços certos. O amor perfeito do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. No Salmo 27, 10, está escrito: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Oh, glória! Então, mesmo que seu pai, mesmo que sua mãe, né, desampare a sua pessoa, o Senhor diz que ele jamais te desamparará. O salmista Davi, louvado seja Deus, teve essa experiência. Deus jamais o abandonou. Aleluias. Mesmo em suas maiores batalhas, nas suas, louvado seja Deus, as suas impiedades, naquilo que ele fez de errado, o Senhor não abandonou o rei Davi. E ele declara isso na sua palavra no Salmo 27, verso 10. E quero dizer para vocês que Deus é um pai que sempre se lembra dos seus filhos. Tá? Sempre. Deus sempre vai se lembrar de você. Não esqueça disso. A Bíblia nos revela por diversas vezes Deus lembrando dos seus filhos e da sua criação. Em Gênesis capítulo 8, verso 1 está escrito que lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Quem se lembra, né, como está descrito, ou quem não conhece essa passagem bíblica, a arca de Noé, quando Deus livrou aquela família do dilúvio, daquele grande dilúvio que acabou com a humanidade. E Noé navegou por muitos dias, 40 dias e 40 noites, né, naquele dilúvio, naquela situação, e mesmo assim Deus não esqueceu de Noé e nem da sua família. Deus não esqueceu nem dos animais que estavam ali dentro. Louvado seja Deus. Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida. Fique tranquilo. O Senhor está cuidando de tudo. Louvado seja Deus. No livro de Gênesis, capítulo 19, verso 29, está escrito que ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Essa passagem bíblica, desse verso que eu acabei de ler, fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Deus separou Abraão de Ló, o seu sobrinho, e Ló foi morar, né, nessas regiões de Campinas, que era justamente na região de Sodoma e Gomorra, e lá o pecado, né, estava muito grande, né, os homens estavam perversos, estavam, né, distante de Deus, toda aquela situação. E Abraão pediu em oração, intercedendo por Ló, porque o anjo do Senhor foi até a tenda de Ló e revelou para ele que iria destruir Sodoma e Gomorra. E ao mesmo tempo, né, que ele ouviu essa notícia, Abraão, ele já ficou preocupado e começou a interceder, começou a orar e pedir a Deus para que Deus livrasse a Ló e a sua família daquela situação. Louvado seja Deus. E Deus fez isso, como está descrito, né? Ao tempo que destruía as cidades das campinas, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Então Deus lembrou da oração de Abraão. Amém? Então Deus lembra dos seus pedidos. Como pai, ele lembra. Muitas das vezes nós fazemos pedidos para os nossos pais, para nossas mães, e muitas das vezes eles esquecem. Mas Deus não, ele esquece quando nós pedimos a ele. Louvado seja Deus. E ele não esqueceu, aleluias, que Ló, aleluias, estava lá e Abraão pediu por Ló. Louvado seja Deus. Então Deus não esquece das suas orações. Deus não esquece dos seus pedidos. Deus não esquece daquilo que está no seu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluias. No livro de Êxodo, capítulo 2, verso 24 e 25, está escrito que, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Glória a Deus. Aleluias. Essa passagem bíblica, irmãos, fala quando o povo de Israel estava ali cativo,
né, no Egito, sofrendo, sendo escravos, e eles estavam ali, não aguentavam mais a humilhação, né, e Deus, vendo tudo aquilo, só queria que eles clamassem, que eles chamassem, falassem com Deus. E diz que eles clamaram, né? Estavam gemendo. E Deus ouviu quando alguém clamou que não aguentava mais. Tá? O Senhor está dizendo que se você clamar, se você orar, se você pedir, Ele vai te ouvir. Porque Ele é pai e Ele é mãe também. Tá? Ele ouve os seus filhos. Aleluia, louvado seja Deus. E ele ouviu os filhos de Israel e enviou ali Moisés para libertar aquele povo, né, das mãos de Faraó, daquele tempo que eles ficaram ali cativos, escravos. E Deus libertou aquele povo daquela escravidão. O Senhor está dizendo aqui, Ele te liberta nesta manhã, louvado seja Deus. Ele está dizendo que está ouvindo a sua oração e Ele vai, louvado seja Deus, concretizar aquilo que você está pedindo. Louvado seja Deus. Quero concluir esta mensagem para não ficar tão longa. Louvado seja Deus. Deus jamais que esquece dos seus filhos e da sua criação. Ele é o Deus que não se esquece. Em Lucas capítulo 12, verso 6, diz: Jesus disse que nem mesmo um sequer dos pardais ficam em esquecimento diante de Deus, quanto mais os seus filhinhos amados. Louvado seja Deus. Se Deus não esquece nem dos pardais que não tem valor nenhum, né, para comércio, ninguém quer criar pardais em gaiolas, porque não tem o valor devido, né, que as pessoas querem, como tem outros passarinhos. Se Deus não esquece nem deles, alimentando, né, dando água, usando as pessoas para alimentá-las, imagine de você, aleluia, obra e criação das suas mãos. Então fique com esta palavra nesta manhã. Deus te abençoe, louvado seja Deus grandemente, e que o Senhor te conforte, sabendo que você, aleluia, é o seu filho, que você está sendo assistido por Ele dos altos céus. Só precisa que você tenha um tempinho para falar com Ele, para que você obtenha as respostas, para que você possa ter certeza de que Deus ouve a sua oração, de que Deus ouve os seus gemidos, de que Deus ouve o seu clamor. Amém? Que Deus te abençoe e glória a Deus.